eu sou o professor Mário, do curso de Engenharia Civil da UTFPR, Campus Pato Branco. Vou falar para vocês sobre as variáveis que afetam o sistema de vedação vertical, mais especificamente o sistema de revestimento argamassado. As argamassas, né, são usadas na construção civil em várias aplicações. Elas podem ser usadas como chapisco, emboço, argamassa de assentamento, reboco, argamassa de encunhamento, argamassa colante, argamassa de recuperação ou reparo estrutural, as argamassas autoadensáveis, ou autonivelantes, e as argamassas refratárias. E ainda tem as argamassas que são chamadas de argamassas estabilizadas. Muito bem. O que importa é que evidenciar que o estudo das argamassas deve ser feito inicialmente no laboratório, para verificar o quanto essa argamassa é capaz de reter a água. Ou seja, essa argamassa não pode perder muita água para o substrato, essa argamassa não pode perder muita água para o meio ambiente. Então, existe um ensaio para verificar o quanto essa argamassa retém a água. Existe um ensaio para verificar a resistência à tração na flexão, existe um ensaio para verificar a compressão, existe um ensaio para verificar, para determinar o módulo de elasticidade da argamassa, que é super importante, porque a gente precisa que a argamassa tenha um módulo de elasticidade baixo para que ela permita que as deformações que ocorram na alvenaria, na estrutura, ocorram sem que ela fissure. Então, ela tem que ter um módulo de elasticidade baixo. Então, existe um ensaio para determinar o módulo de elasticidade dessas argamassas. Também existe ensaio para verificar o quanto essas argamassas absorvem de água. Então, é um ensaio de absorção. Então, existem vários ensaios que devem ser realizados antes, tá? No estado plástico. A gente chama, são propriedades reológicas. E também existem ensaios, tá, que são feitos no laboratório, que são ensaios de arrancamento, ensaio de arrancamento. Então, veja, antes de você começar a utilizar a argamassa, você deveria saber se essas argamassas atendem a esse conjunto de requisitos que são especificados num conjunto de normas, tá? Então, veja, as argamassas, quando elas são utilizadas em paredes externas, principalmente, e internas, elas contribuem para o isolamento térmico, reduzem, então, a transferência de calor, né? Elas isolam, digamos assim, contribuem para o isolamento térmico e para a reduzem também a passagem de ruídos. Então, elas permitem também, deixam a estrutura mais estanque, elas protegem as estruturas, né? A estrutura de concreto armado, quando revestida, elas também acabam contribuindo para o aumento da vida útil das estruturas, contribuem para o aumento da vida útil das alvenarias, e também elas auxiliam, né? Contribuem para o embelezamento. Agora, as argamassas, elas também não podem ter, como eu estava comentando, elas não podem ter muita porosidade, porque senão ali vai se criar condições de micro-organismo, ou ainda essa argamassa, se é muito porosa, ela vai absorver muito selador ou fundo preparador de parede, não vai ser um negócio muito econômico. Então, veja, só que o desempenho da argamassa, ela depende, então, do substrato. Se o substrato tem uma estrutura de poros aberta ou uma estrutura de poros muito fechada. Então, é preciso que, quando você lance o chapisco, esses poros tenham uma extensão e um comprimento, uma condição ideal para que haja ancoragem desse chapisco nesse substrato, tá? E, principalmente, que o sistema todo trabalhe em conjunto com a estrutura e a alvenaria. Tem que lembrar sempre que das condições que essa argamassa vai ficar exposta, para dimensionar a melhor condição. Então, veja, o importante é você fazer os ensaios antes, testar in loco depois, para que você não tenha incômodos, tá? Então, eu recomendo, enfaticamente, que se realize ensaios para verificar a conformidade, para que assim você, no futuro, não se incomode com o usuário. Eu agradeço a atenção, desejo tudo de bom para vocês.